boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que estejam conseguindo estudar, acompanhar as disciplinas, especialmente essa nossa disciplina de História da Enfermagem, que é uma matéria tão gostosa que traz um conhecimento para nós do surgimento da nossa profissão. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar e que estejam gostando das aulas remotas. E eu quero lembrar vocês que se vocês quiserem tirar dúvidas, conversar sobre os temas abordados na aula, eu estou sempre disponível para a gente fazer isso pelo Gmail, vocês têm o meu e-mail, pelo Hangouts, pela área do aluno. A qualquer momento que vocês precisarem, vocês podem me procurar para a gente discutir mais sobre essa disciplina, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre a divisão técnica da enfermagem no Brasil. Essa divisão ela é exclusivamente brasileira, em outros lugares do mundo não funciona necessariamente como funciona no Brasil. Em todos os lugares nós temos os enfermeiros, mas a divisão ela é um pouco diferente. Para a gente falar sobre como a profissão nossa tem as categorias atuais, a gente precisa voltar lá atrás e pensar nos nossos antecedentes históricos. As legislações sobre a profissão de enfermagem, elas começaram lá por volta da década de 30, nos anos 1931, 1936, tinham algumas leis. Antes disso, tinham as leis, os decretos das escolas de enfermagem, dos ensinos, mas sobre a categoria surgiu um pouquinho depois. O que a gente tem de marco legal, que a gente precisa pensar, que pode cair em concurso, é questão de concurso também, mas é importante para nós sabermos e conhecermos a nossa profissão, é essa lei 2604, feita no ano de 1955. Atualmente nós temos outras leis que nós vamos verificar mais para frente, que falam da categoria profissional, isso vai ser na próxima aula, mas a gente pensa em como que a nossa profissão era lá atrás. Então, no ano de 1955, essa lei colocou quais eram as categorias de enfermagem existentes na época e quais eram as atribuições de cada profissional. Então, nessa época, haviam os enfermeiros, os obstetrizes ou as obstetrizes, as parteiras e os enfermeiros práticos e auxiliares de enfermagem que possuíam a mesma função. Então, todos esses profissionais eram parte da equipe de enfermagem, ok? Primeiro, nós vamos falar sobre os enfermeiros daquela época. Quem eram os enfermeiros? Eram aquelas pessoas que frequentavam as escolas. Lembra que nós falamos que as primeiras escolas de enfermagem, os primeiros cursos, eles tinham a duração de aproximadamente 2 anos, 2 anos e meio. E as pessoas prestavam serviço ali em tempo integral, em regime de internato. Tinham 2 meias folgas por semana, 2 meio períodos de folga por semana, né? Então, essas pessoas que frequentavam as escolas de enfermagem, a escola de enfermagem Ana Nery, a escola de enfermagem do Departamento Nacional de Saúde Pública, essas pessoas possuíam um diploma de enfermeiro. Também era enfermeiro naquela época e hoje não mudou, isso continua. As pessoas que fizeram o curso de enfermagem, curso superior de enfermagem, em outros países, mas quando chegaram no Brasil, revalidaram o diploma. O que é isso? Quando nós vamos trabalhar em outro país ou vice-versa, a gente tem um curso que é todo voltado para aquelas problemáticas do local onde foi feito o curso. Então, a universidade
que ensina a enfermagem no Brasil, ela vai ensinar voltada para os problemas de saúde, para as questões que nós temos no Brasil. Quem estuda no Canadá tem uma formação de acordo com as necessidades daquele país, e assim vai acontecendo ao redor do mundo. E para prestar serviço em outro país, ou alguém de outro país vir prestar serviço aqui no Brasil, precisa fazer uma prova de revalidação de conhecimento, ok? Então, quem vem de fora e faz essa prova de revalidação é considerado enfermeiro, pode fazer o seu registro no Brasil. Naquela época ainda não tínhamos o sistema cofencorense, então a pessoa precisava ter o diploma, não precisava se registrar a categorias de enfermagem. Também eram enfermeiras aquelas pessoas que prestavam serviço nas guerras, lembrando que a nossa profissão ela vem de guerra, né? Ela foi nascida na guerra praticamente. Então as forças armadas e militares, elas possuíam essa responsabilidade de fornecer o diploma àquelas pessoas que realizavam os cuidados da guerra. E aí, com esse diploma, eles poderiam registrar no Ministério da Educação e da Cultura. Então, para ser enfermeiro, no ano de 1955, essas eram as exigências, ok? E quais eram as atribuições dos enfermeiros naquela época? Hoje, as atribuições cresceram, aumentaram. Naquela época, a gente vê que a maior parte das atribuições, elas eram pensadas na forma burocrática. Então, os enfermeiros faziam a direção dos serviços de enfermagem, o gerenciamento do serviço em si. Participavam do ensino nas escolas de enfermagem, podiam também fazer parte da direção dessas escolas, das universidades, e também os enfermeiros deviam participar nas bancas examinadoras dos práticos de enfermagem. Então, quem fazia a enfermagem prática, quem colocava a mão na massa, devia ser avaliado por enfermeiros para poder ter o seu diploma. Então, as atribuições básicas dos enfermeiros naquela época, elas passaram a ser gerenciais a partir do ano de 1955 com essa legislação. Também nós tínhamos como categoria profissional da enfermagem as obstetrizes, que a gente pode pensar que a obstetrícia foi a primeira especialização propriamente dita da enfermagem, né, que ela já existia na época. As obstetrizes, elas eram diplomadas tanto no Brasil ou no exterior que fizessem aquela prova de revalidação. E as atribuições delas também eram um pouco mais de gerenciamento do ensino. Então, elas faziam a direção dos serviços de enfermagem na parte obstétrica, era só voltada para o nascimento de crianças, ok? Faziam a participação no ensino da enfermagem obstétrica e também das parteiras, faziam parte da direção das escolas de parteiras e também eram as responsáveis por avaliar as parteiras práticas se elas estavam fazendo as coisas de acordo ou não, ok? Outra categoria profissional da enfermagem no ano de 1955 eram então as parteiras. Elas precisavam fazer um curso, um curso que hoje equivale a um curso técnico. Esse curso não era um curso superior, era um curso voltado exclusivamente para a parte prática da profissão. E a atribuição delas praticamente era a execução dos partos, ok? Não havia muito naquela época ainda um acompanhamento das gestantes, um pré-natal bem estabelecido. As parteiras eram responsáveis
pelo aquilo que a gente já conhece mesmo, historicamente, que a gente ouve nossos avós contando, que eram as execuções dos partos. Elas faziam os partos nas casas ou em instituições hospitalares. E a outra categoria da enfermagem naquela época eram os enfermeiros práticos, que também possuíam o nome de práticos de enfermagem. Como o nome diz, já eles faziam atividades práticas, né? Aquilo que não necessariamente exigia um conhecimento de gerenciamento, era um exercício profissional prático, que via o problema acontecendo e já resolvia na hora, de acordo com os procedimentos, ok? Fazia mais procedimentos ligados ao ato de cuidar das pessoas. Essas pessoas, enfermeiras práticas, elas tinham o certificado de auxiliar de enfermagem, porque eles são os mesmos profissionais naquela época. Tanto enfermeiro prático, quanto prático de enfermagem, quanto auxiliar de enfermagem. E esse certificado, ele era fornecido por uma escola de enfermagem oficial ou reconhecida. Quando essa escola era reconhecida, significa que elas eram ligadas também às Forças Armadas. Então, não é diploma, que é um certificado de conclusão do curso. E eles tinham um amparo legal desde o ano de 1934. As religiosas, a gente lembra que a nossa profissão, ela vem muito com a religião ligada, né? E a gente tinha freiras, irmãs, que atuaram muito, de forma intensa, nos cuidados no início do surgimento da nossa profissão. Então, elas também tinham uma legislação que permitiam que elas executassem os cuidados. Essa legislação era também do ano de 1934. Então, essa lei de 1955 regulamenta essas duas do ano de 1934, deixando as religiosas também trabalharem como enfermeiras práticas, tá? Ou auxiliares de enfermagem. E o que esses profissionais faziam? Todas as atividades de enfermagem, todos os procedimentos de enfermagem, exceto aquelas exclusivas dos médicos ou dos enfermeiros. As atividades exclusivas dos enfermeiros era na época, e ainda tem muito disso, é a parte de gerenciamento e supervisão. Todo o resto os enfermeiros faziam, os enfermeiros práticos, faziam questões de higiene, conforto, alimentação, troca de roupa, curativo. Todas essas coisas eram atribuições do enfermeiro prático. Também houve isso mais para frente, já na década de 80, haviam os atendentes de enfermagem. Hoje em dia eles não existem mais, não tem cursos que formam atendentes de enfermagem. Esses atendentes, eles faziam funções básicas, sem contato imediato com o cliente ou o paciente. Essas atribuições, elas incluíam a parte de limpeza e organização dos ambientes. Então, antes de um paciente ser internado, hospitalizado, eles que faziam os cuidados com aquele quarto para receber o próximo paciente. Quando alguém chegava na instituição hospitalar, eles identificavam os pertences do paciente, auxiliavam no transporte, desde que a pessoa não estava com comprometimento grave, desde que a situação dessa pessoa fosse de baixo risco. Ok? Então, eles poderiam encaminhar o paciente para a realização de exames,
dentro da instituição hospitalar, também poderiam atuar em prontuários, guardando os prontuários, arquivando, pegando, separando, na recepção também dos pacientes. Os atendentes faziam essas atividades que não estavam relacionadas diretamente ao cuidado, eram atividades práticas, sem a exigência de um nível superior ou de um nível técnico, era muito básica, muito elementar as atividades dos atendentes de enfermagem. Hoje em dia não existe mais curso, não existe mais escola de enfermagem prática, nem de atendente de enfermagem. E a tendência é que no Brasil tenhamos apenas enfermeiros e técnicos de enfermagem. Em algumas escolas a gente ainda vê o ensino do curso de auxiliar de enfermagem, mas não é tão recomendado mais esse ensino. O mais recomendado é que seja o ensino de enfermagem, do curso de enfermagem, que é esse que vocês fazem, ou um curso técnico de enfermagem que muitos de vocês já fizeram. Hoje em dia, quais as categorias profissionais que existem? Antes nós vimos que tinham parteiras, obstetrizes, enfermeiro prático. Hoje em dia não temos mais, o conselho não reconhece mais as parteiras, a obstetrícia passou a ser uma especialidade da enfermagem, ela existe, mas de uma forma diferente, e os atendentes de enfermagem deixaram de ser categorizados, deixaram de existir no momento. Aquelas pessoas que são mais antigas, que fizeram o curso de atendente, que possuem registro, elas podem continuar trabalhando. Ainda temos algumas pessoas que continuam trabalhando. Entretanto, não existe mais a formação desses profissionais, dos atendentes. Hoje em dia, o que nós temos? Os enfermeiros, que são os portadores de diploma, que estudaram em universidades de curso superior com duração aproximada de 5 anos. Nós temos os técnicos de enfermagem, que possuem um conhecimento um pouco mais avançado que os auxiliares de enfermagem. Eles prestam auxílio direto no cuidado ao enfermeiro e eles podem prestar assistência aos pacientes que estão mais graves, desde que junto com o enfermeiro, desde que sob a supervisão do enfermeiro. E hoje em dia, os auxiliares de enfermagem são os que muitas vezes fazem essas atividades elementares, básicas, relacionadas principalmente à higiene, à hidratação, à limpeza do ambiente, ao arquivo. Hoje em dia, são os auxiliares os responsáveis por esses cuidados mais básicos, mais elementares. Eu deixei para vocês um vídeo elaborado pelo Conselho de Enfermagem. O link está na área do aluno. Ele explica um pouco mais sobre as categorias profissionais que nós temos hoje. Entretanto, nós vamos continuar com esse assunto na próxima aula, verificando a lei do exercício profissional. Lembro a vocês mais uma vez que, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me procurar para a gente conversar no Gmail, no Hangouts ou na área do aluno. Essas foram as referências que eu utilizei para fazer essa aula. Então, foi a resolução do Conselho Federal de Enfermagem 186 de 1995, que ela ainda trata dos atendentes de enfermagem, e a legislação 2604, que regulamenta o exercício da enfermagem naquela época. Assistam o vídeo recomendado, então, pelo link que eu deixei na área do aluno para vocês. Uma boa noite, uma boa semana e a gente se vê na próxima aula. Um beijo!